Então vamos lá, ó. Dando continuidade aí à nossa OC de manutenção de equipamentos e dispositivos, certo? A nossa aula de hoje aí, né, dia 3/8. Então aqui, pessoal, ó, nós vamos aqui já diretamente no nosso conteúdo do curso. Antes do início aqui, ó, no início ou durante, você pode estar registrando sua presença, ok? Certo? Então, aqui, ó, nós não podemos esquecer. Primeiro aqui eu vou aqui em comunicação para mostrar aqui, ó. Nós temos 3 fóruns, tá? Certo? Nesses 3 fóruns são avaliativos. Então, clica no primeiro fórum, fazer uma tipo de manutenção, certo? No 2, certo? Diagrama, montar o diagrama aqui. E no 3 aqui, elaboração do plano de manutenção, ok? Todos esses 3 são avaliativos, não pode esquecer disso, ó. Vou ampliar aqui, ó. Olha lá, fórum 1, 2 e 3, aqui, ó. Cada um, 10, 10 e 14 pontos. Então, dando continuidade aqui, ó, certo? Nós temos esses fóruns, né? Certo? Tem as dúvidas, né? Certo? Que pode estar acionando aqui. Nós vamos aqui, ó, no conteúdo do curso. Clicou no conteúdo do curso. Vou ampliar novamente. E aí aqui nós temos a introdução, certo? É o conteúdo da etapa 1, conteúdo do curso aqui, ó. Simulador, né? Da etapa 1, que a gente vai entrar nesse simulador hoje novamente, porque ele não é fácil de trabalhar, você tem que pegar cada detalhe, certo? Conteúdo da etapa 2. E para desenvolver essa atividade do simulador, precisa clicar aqui no livro digital que tá as respostas aqui, ó. E na nossa situação de aprendizagem, que eu vou estar passando para vocês, vocês vão verificar que tá o passo a passo para trabalhar no simulador. Então, aqui antes de clicar no simulador, eu venho aqui no meu livro digital. Cliquei aqui, ó, no livro, vou clicar no link. Aí ele vai abrir, ó. Manutenção de equipamentos e dispositivos. Aí ele vem aqui, ele tem todo um índice aqui, ó. A lista de ilustrações, né? Certo? Os relatórios de manutenção. Mapa de risco. Aí a gente vai começar com a introdução, né? Introdução à manutenção de equipamento dispositivo com a mapa de risco. Tipos de manutenções, né? Diagnóstico de falhas, procedimentos de calibração, certo? Mas já informando para vocês, geralmente quando a gente trabalha na indústria, certo? Na empresa, a não ser que você trabalhe só na empresa de calibração, né? Mas geralmente quando você trabalha na indústria, por Geonex, Ambev, Mabel, né? Hipermarcas, você não vai trabalhar com calibração de equipamentos. Geralmente tem uma empresa, né, externa que vai pegar esse equipamento, né, certo? Por exemplo, balança de precisão, transmissor indicador de nível, transmissor indicador de pressão, CLP e assim sucessivamente vai pegar esses equipamentos, levar para fora e está realizando a calibração do equipamento, certificando e trazendo de volta para vocês trabalhar na empresa, ok? Mas é bom vocês saberem sobre essas informações. Então, confiabilidade da manutenção, né, e as referências aqui, ó.
Passando aqui, ó, na introdução, né? Fala aqui sobre os módulos básicos aí. A gente está agora nessa parte de manutenção de equipamentos e dispositivos. Ou seja, significa que você já está quase terminando o curso, tá? Ok? Então, aqui, ó. E todos que estão iniciando comigo aí, ó. Todos eu quero que recebam o certificado no final do curso, hein? Certo? Então, aqui, ó, pessoal. Fala aqui sobre antigamente, né? A manutenção era um mal necessário. Aqui ele fala sobre as probabilidades de falhas. Passar rapidamente, porque não dá para passar toda a apostila passo a passo, né? Aqui ele vai estar falando sobre o mapa de risco. Toda empresa, pessoal, toda empresa tem que ter um mapa de risco. Então você imagina que, por exemplo, a JBS Couros, ela tem todo um mapa de risco para principalmente o visitante, quando ele entrar na empresa, ele vai seguir uma faixa amarela lá, né? Porque ele verifica que tem nesse mapa de risco, ele vê, ó, aqui é verde, já tem um risco menor, aqui é amarelo, já tem um risco um pouco maior. Ah, aqui já é vermelho, tem um risco bem maior, certo? Tem uma empresa aqui no estado de Goiás chamada Geonex, lá trabalha com ácido sulfúrico, certo? Então, tem bombas que trabalham com ácido sulfúrico, certo? Né? Tem tanques que trabalham com ácido sulfúrico. Então, né, material biológico, né, bastante perigoso, certo? Então, aqui, ó, dando continuidade aí, ó. Esse aqui é um exemplo de mapa de risco, ó, onde você vai encontrar aí, ó, risco leve, médio e risco elevado, tá vendo? E tem as cores aí, ó, certo? Biológico, ergonômico, certo? Hoje as empresas, elas já estão obrigando os funcionários a utilizar tipo um cinto, certo? Para evitar aí um problema na ergonomia, um problema aí na coluna, né? Certo? Né? Pessoal que trabalha com peso, carregar carreta, tem que estar utilizando os EPIs e os EPCs, né, que é equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Então, passando aqui a apostila, aí os planos de manutenção. Toda indústria, se você for trabalhar na indústria, você vai ter que ter um plano de manutenção para os motores, plano de manutenção para a embaladora, plano de manutenção para os tanques, e assim sucessivamente, ok? Então você tem que ter um plano de manutenção, por exemplo, que envolve manutenção corretiva. Quebrou, você vai lá e troca, certo? É aquela que você não faz programação nenhuma. Só que para mim, por exemplo, queimou o motor da embaladora. Aí você fala lá, vai lá trocar o motor que queimou. Aí, beleza. Sigo 5 regras de ouro, né? Desligar, tal, sinalizar, trancar. E aí eu retiro esse motor, mas não tem esse motor no almoxarifado. E eu vou lá com o pessoal da preventiva. O pessoal da preventiva, não, a gente tem um motor aqui reserva. E a gente efetuou a manutenção preventiva. Aí eu pego esse motor e vou lá, coloco no local. Então, aqui, ó, como eu estava falando para vocês, ó, nós temos aí, ó, manutenção corretiva, certo? Não planejada e às vezes planejada. Manutenção preventiva, manutenção preditiva, manutenção detectiva, que é menos usual, utilizada em casos específicos. Pessoal, fala planejado porque é o seguinte, você imagina que a gente está trabalhando na linha de produção, às vezes é comum fazer isso na fábrica, tá? A gente não pode parar a linha de produção toda, que aí vai dar um problema lá de que tá com o produto em andamento, vai dar perda. O que que a gente faz? Espera passar esse produto, depois, se for próximo ao horário do almoço ou janta, manda esse pessoal para almoço e janta, e durante esse período que o pessoal está almoçando ou jantando,
a gente vai lá e realiza a manutenção elétrica, mecânica, certo? Então, nós temos a manutenção corretiva, preventiva, preditiva e detectiva. Então, aí, ó, manutenção corretiva aí, ó. Mais, aí, ó. A manutenção aí, ó. Ó, manutenção corretiva não planejada. Já definimos que a manutenção é um conjunto de atividades aplicadas aos equipamentos dispositivos, de modo a manter, né, a função dos equipamentos, né, para a qual eles foram projetados. Mas se a manutenção é corretiva, será necessário o plano de manutenção? Sim, né? Seria bom que você tivesse um plano de manutenção para realizar essa manutenção, ok? Exemplo, tem um motor, ele quebrou lá. E aí você realiza um plano de manutenção para estar realizando, executando a OS, que é a ordem de serviço, né? Vai lá e troca, por exemplo, o rolamento dianteiro e traseiro do motor. Aqui tem um exemplo aqui, ó, certo? Um programa, né, de PM, ou a gente chama de PCM, né, um plano de controle de manutenção. Aí ele fala um pouco sobre a manutenção planejada, que seria ótimo, né, certo? Manutenção corretiva planejada, né, certo? Então aqui, ó, contrariando aí, né, certo? De que a manutenção corretiva deve ser evitada. A manutenção corretiva programada é vista, né, bem vista, né, pelo gestor de manutenção e também pela gerência da empresa, né, chegando-se a pensar talvez que esta seja o futuro da manutenção, pois está muito ligada à manutenção produtiva. Mas eu trabalhei muitos anos na indústria, certo? Já tem mais de 20 anos aí. Então, o detalhe é o seguinte: linha de produção é o famoso. Quebrou, você chega lá e troca o equipamento. Por exemplo, tem quebra de sensor, sensor indutivo, capacitivo, foto, quebra de botoeira, quebra de rolamento, quebra de esteira, certo? Rompimento de mangueira. E aí você tem que chegar e colocar esse maquinário para funcionar. Por exemplo, aqui, ó. No simulador é esse aqui, ó. Simulador é uma fábrica de iogurte, tá? Isso aqui é um exemplo do invase de iogurte. Então, o que que vai ser a tarefa lá, né? A situação de aprendizagem. Você vai ter praticamente a manutenção disso aqui, ó. Certo? Ah, como, professor? Você vai ver que vai ter uma tarefa lá que é do painel elétrico. Aí, nesse painel elétrico, vai perguntar: a botoeira de emergência está quebrada, sim ou não? Aí aqui, não é o caso, mas ela tem uma sinalização, botoeira de emergência. Ele está quebrado, sim ou não? Essa daqui é a chave seletora. Ela está funcionando, sim ou não? E os sinalizadores, está ligando, sim ou não? Certo? Então, é esse tipo aí de pergunta que vai estar, né? Certo? Roteando na situação de aprendizagem. Aí aqui, pessoal, também tem outro detalhe. Tanto aqui como na proximidade aqui dos equipamentos, no tanque, né? Certo? Nessa planta industrial vai ter o quê? Sujeira. Aí tem sujeira do lado de fora e sujeira dentro do painel. Para isso você tem que abrir o painel, ok? Certo? Então, tanto no painel elétrico tem sujeira, aí você vai pegar um pano, vai arrastar esse pano e fazer a limpeza desse painel externo e interno. Então, ou seja, do lado de fora e do lado de dentro do painel, certo? Então, uma das partes que tem que realizar a manutenção é no painel elétrico. Você vai ver que vai chegar parte da atividade que o técnico responsável lá vai falar para você, ó, tem que realizar a manutenção elétrica, manutenção pneumática e a manutenção mecânica, certo?
ok? São 3 tipos de manutenção. Então, a gente tem esses 3 tipos de manutenção para fazer. Então, vai ter detalhe que você imagina que tem parafuso solto que você tem que apertar. E aí você vai ver que tem chave de fenda Phillips, certo? E tem chave de fenda. Aí ele coloca a ferramenta aqui para você. Chave de fenda Phillips, chave de fenda e chave Phillips. Aí você tem que pegar, arrastar aqui. Aí vai perguntar assim no plano de manutenção. Você utilizou chave de fenda? Sim. Você utilizou chave de fenda? Você utilizou chave Phillips? Sim. Certo? Você utilizou alicate? Sim. Aí você vai marcando, tá? E a tarefa é o seguinte: quando você desenvolver aqui, por exemplo, a limpeza do painel, externo ou interno, você tem que pegar e fazer um print, ok? Né? Então, geralmente no print aí, ó, você dá um print screen, ou então você dá o é, Ctrl, Windows e a letra S, tudo ao mesmo tempo. Ctrl, Windows, letra S. E aí você seleciona a figura que copia a figura, tá? Certo? E aí você coloca lá na atividade. Aqui, ó, também tem sensores, ok? Certo? Tem o tanque, né? Certo? Aqui no caso tem um motor, que ele vai mostrar para vocês o motor. Tem outro painel aqui, ó, que vai estar sujo tanto lá de fora como do lado de dentro. Aqui tem o agitador, ó. Aí nesse agitador aqui ele vai perguntar se está funcionando ou não. Tem uma válvula borboleta. Borboleta é o seguinte, imagina que é redondo e tem aqui tipo uma moeda aqui, ó, que abre e fecha, certo? E aí vai, né? Então, essa aqui é das nossas atividades. Primeiro ele vai com a manutenção preventiva, depois ele vai falar assim, vamos fazer a manutenção corretiva. Corretiva, que nem eu falei para vocês, chegou aqui, a botoeira quebrou. Então você vai pegar e trocar essa botoeira, certo? Essa é a nossa corretiva, que está na atividade. Então ele fala um pouco aqui sobre o plano de manutenção preventivo, certo? Mostra aqui um maquinário aqui ó, de ensaque, né? Certo? Dos produtos. Tem essa máquina aqui lá na Kraft, certo? Na Harness, que trabalha com maionese e ketchup. Aí aqui ele fala sobre o que a gente chama de OS ou OM, né? Certo? Que é a ordem de manutenção, tá vendo aí, ó? Certo? Ou ordem de serviço. Aí ele fala aí, ó, local da instalação, especialidade, o instrumentista, o equipamento tá aqui, ó. Qual a prioridade? Prioridade 2, né? Aí fala da tarefa que tem que fazer, ó. Calibrar aqui o vácuo, né? Reinstalar o vácuo, né? Certo? Dá outro exemplo. Aqui ele fala aqui, ó, sobre a parte aí, passo a passo, ó, dos procedimentos da manutenção, tá? Daquela máquina. Aí você tem que falar sobre o objetivo, aplicação, os documentos e referência complementar que tem, as abreviaturas, né? E definições, né? Certo? Tá aí, ó. EPI, equipamento de proteção individual. PT, permissão para o trabalho. É uma coisa que você vai ouvir falar muito em manutenção, tá? Que é EPI, equipamento de proteção individual. PT, você vai ter que ter uma permissão para o trabalho, senão você não vai mexer na máquina, ok? Link é a limpeza, certo? Né? E você vai falar também de EPC, que é equipamento de proteção coletivo. Deixa eu voltar aqui no Teams aqui, que parece que... Ah, não, não entrou mais gente não, né?
certo? Depois, qualquer dúvida também, pode estar colocando aí no chat, tá bom? Certo? Vamos diminuir aqui novamente. Voltando aqui para nossa apostila. Nós temos aí, essa lista é a que está na atividade. Então, você imagina que está lá o equipamento, né? E você vai ter que ticar aqui, ó. Aí não tem essa parte aqui de observação, não. Depois que você ticou, você tem que pegar e fazer um print da tela, que nem você colocar aqui. Deixa eu ver se dá para fazer aqui, ó. Ctrl Alt, aí, ó. Não dá para fazer, não. Porque eu tô no Teams, né? Certo? Mas você dá o pitch screen que ele vai ampliar aí para vocês, tá? Aqui. Selecionar, né? Quer dizer. Então, aqui é nosso plano de manutenção. O plano de manutenção preditiva. Ele fala aqui sobre a manutenção preditiva, tá? Então, aí, ó. Para que se possa prever o estado de uma futura, um futuro da falha, né, de um equipamento ou dispositivo, faz-se necessário coletar dados, né? Através de um instrumento específico, conforme vimos no modo de gestão e manutenção. Dá um exemplo de manutenção preditiva que a gente fazia lá na fábrica lá. Você imagina que tem um equipamento lá, certo? Chamado redutor, que ele reduz a velocidade através de engrenagem. Dentro dele tá cheio de engrenagem mecânica e também tem um óleo. Só que é o seguinte, como é um equipamento de grande potência, esse redutor, ele faz o seguinte, ele eleva muito a temperatura. Se a temperatura ultrapassar 250 graus, ele ferve o óleo e começa a comer as engrenagens. Então, não pode atingir 250 graus. Aí a gente pegava, essa é a manutenção preditiva. Pegava toda vez na hora do almoço, saía medindo com o sensor de temperatura, certo? Dentro, por fora, né? A gente media a temperatura do redutor, para verificar se não ultrapassava a temperatura. Se ultrapassasse, o que ia acontecer? Ia dar um problema que ia ser uma manutenção corretiva. Coletava todos esses dados, passava para o pessoal da preventiva. Aí o pessoal, não, ó, no sábado ou domingo a gente vai ter que parar esse equipamento para verificar ele, senão ele vai quebrar e vai interromper a linha de produção. Então aqui é um exemplo aí, ó, de planta industrial, né? Certo? Isso aqui são dispositivos, certo? Né? Medidores, tá? Certo? Aqui no caso como vazão de vapor, né? Aí trabalha aqui com vapor, pressão e temperatura. São transmissores. Tá outro exemplo aí, ó, do equipamento aí, que a gente utiliza para fazer o diagnóstico, certo? Com a rede Fieldbus, né? E tem vários tipos de redes que trabalham na parte de automação, tá, pessoal? A rede mais utilizada hoje é a rede Ethernet, certo? Você trabalha com cabo de comunicação, fica mais fácil para ligação dos equipamentos. Aí dá um exemplo aí, né? Da ligação do equipamento, coletando os dados, ó, tá vendo? Ó? Tá coletando os dados aqui, ó. Passa pelo equipamento, joga pro computador, ó, e gera o gráfico. Aqui é uma rede aqui, ó, fio de bus, né? Certo? Você vai ligando diversos equipamentos. Equipamento aqui, né? Manutenção detectiva, fala só um pouco sobre a manutenção detectiva, né? Que identifica, né, as falhas, né? Só que são as falhas que a gente chama falha oculta, né? Pois o dispositivo só posto em operação quando necessário. Este tipo de manutenção teve sua base de criação em sistema de proteção, como por exemplo a manutenção
posta em marcha de um gerador, né? Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, certo? De um hospital que tem geração própria de energia, né? Certo? Né? Dando um exemplo de maternidade, acabou a energia, não pode parar lá. Por exemplo, tem um bebê que está na UTI, aí não pode parar a energia. Aí já liga automaticamente os geradores, certo? Né? Então aí, ó, será ativado quando falhar o sistema de energia da concessionária, tá vendo? Certo? Aí dá esse exemplo aí, ó. E aí ele fala um pouco sobre diagnóstico de falhas, né? Certo? Aqui, por exemplo, a gente tem esse método aqui, ó, que é o nosso fórum. Tá aqui, ó, o fórum, ó. Fórum é para falar sobre o quê? Sobre isso aqui, ó. Sobre esse diagrama, certo? Então ele parece tipo aqui, ó, que nós chamamos de causa e efeito. Então olha aqui, ó. Você tem a espinha de peixe, aí tá aí, ó, mão de obra, causa, máquina, causa, medida, causa, material, causa, método, causa, meio ambiente, causa, e aqui é o nosso problema. Esse é o dia que nós chamamos de diagrama de causa e efeito. Fala aqui sobre o maquinário, né? Orientações básicas para o atendimento ao chamado de manutenção, né? Certo? Então, dá um exemplo aqui, ó, certo? Sistema ou processo durante um pronto atendimento de manutenção. Os procedimentos de segurança para execução da tarefa devem ser seguidos na íntegra. Seu conteúdo varia de acordo com o tipo de empresa em que você atuará, química e manufatura, certo? E aí você tem todo um passo a passo, você tá vendo aqui? Tem um fluxograma e o que é que você vai fazer? Ah, eu vou identificar o problema. Vai ter uma observação, vai fazer uma análise, vai fazer um plano de ação com a APR, certo? Né? Aí tá aí a ação, verificação. Solucionou o problema? Sim ou não? Não? Então você volta até aqui, ó. Até a análise, certo? Você vai trabalhar com padronização. E depois disso, já cai direto para conclusão. Aí dá um exemplo aqui de atuação, aí, ó, coloca uma plantinha aí, ó, de silo. Silo, pessoal, na parte de agronegócio no estado de Goiás, né? Tá bem elevado o mercado, ok? Então tem muita fábrica de silo, certo? Né? Eu ministrei aula lá na PIF-PAF, né? Certo? É, e o que acontece? Gigantesca a fábrica, que trabalha com grãos, né? Então nós temos, tem a Goemil também. Então nós temos aqui, ó, silo de ensaque, tá vendo? A balança, né? A ensacadeira, detector de metal. Já anota aí, sensor para indicar o metal é o sensor indutivo. Indutivo. Então você coloca um sensor indutivo que ele vai indicar se tem material no produto ou não. Se tiver o metal no produto, esse produto tem que ser descartado. Sensor indutivo. Eliminador dos sacos, né, na linha de produção, né? Paletizadora, né? E o sistema final aqui que vai para a logística. Aqui é ensacadora de granulado, maquinário, né? Essa aqui é o sistema de solda, certo? Pessoal, como assim sistema de solda? Tudo que é produto que é produzido, pessoal, que ele vai na embalagem, ele tem que ter um sistema de corte
e solda. Geralmente a gente chama de alicate. Então você imagina, por exemplo, vamos dar o exemplo da lã de aço, palha de aço, biscoitos, né, de rosquinha Mabel, arroz, pacote de feijão. Você vai ver que ele tem no pacote, depois você dá uma notada. No pacote de arroz, feijão, você vai ver que tem uma tarja magnética na cor preta. E aí o sensor identifica, e aí esse sistema aqui, ele corta a embalagem e tem uma resistência aqui, elétrica aqui, que aquece, corta e sela a embalagem, ok? Certo? Geralmente a gente chama de alicate ou mordente. E aí quem identifica essa tarja magnética é uma fotocélula. Então tá aí, ó. Esse daqui é o que nós chamamos de silo de armazenagem, tá? De produto. Muito perigoso para quem vai dar manutenção em ambiente confinado. Você imagina que entra um cidadão aqui dentro aqui para dar manutenção na parte de filtro, ok? Certo? E aí ele tem que ter um curso de segurança na parte de ambiente confinado. Aqui dá um exemplo aí, né? Certo? Do esquema do conjunto de solda. Aí tem um transformador, mostra aí, ó, por exemplo, aí, ó. Ó, o cabo rompeu, ó, certo? Né? Aqui tá danificado, ó. Os conectores estão com problema, certo? Né? Certo? Aí, fazendo análise das falhas. No mais, vai dando exemplo aqui das partes do equipamento, para dar manutenção. E aí ele fala para você, ó, aqui, ó. Então nós temos aí sistema de solda, né? Módulo lado direito. Não solda ou solda ruim. Qual é a causa? Fita está partida, né? O Teflon está queimado ou rasgado. Pressão de ar também está com problema. Pessoal, aí tem o seguinte, esse Teflon, ele é tipo uma malha assim, meio que marrom, que suporta a alta temperatura que a gente coloca em cima da resistência, que ele é difícil dele queimar, certo? Geralmente quando você eleva muito a temperatura, aí ele chega a danificar e queimar. Mas ele consegue segurar uma temperatura legal. Aí dá a solução, ó. Verificar e corrigir itens da causa. Então, conservação, fala um pouquinho, certo? Aí fala aqui, ó, sobre a análise, o plano de ação, a ação. E é isso aí. Não dá para me passar toda a apostila, mas as partes mais interessantes que tem que desenvolver lá na atividade está aqui. Vou voltar, né? Certo? Aí aqui eu vou lá na minha situação de aprendizagem, certo? Então aqui, ó, na folha aqui, ó, ele baixou. Olha aqui o que que ele pede aqui, pessoal. Vou dar um OK aqui. Olha o que que ele pede aqui, ó. Você vai dar, vou aumentar, ó. Você dá um print no plano de manutenção que você fez, ó. Isso aqui é no simulador, tá? Então, no simulador você tem que colocar o seu plano de manutenção. Então tá aí, ó. Primeira atividade do plano de manutenção. Tem que colocar a tela aqui. Tela de check-up, né? Certo? Do plano de manutenção. Pode execução do serviço. Então, tudo você tem que colocar aqui. Quem está acompanhando a atividade, lembra que é só o print que você vai colocar aqui. Certo? E aí, fechando aqui, ó. Nós temos o 2. Praticamente que lá é o preventivo, tá? Nós temos aqui, ó. A, o 2. Tá, voltar aqui. Tá, deixa eu ver aqui.
Aqui já é para corrigir. Aí, aqui. Então, aqui ele fala que você vai desenvolver tudo isso, mas na manutenção corretiva. Tá vendo aqui, ó? Corretiva. Corretiva é o quê? Chegou lá e troca o equipamento. Aí você vai ter que colocar qual a ferramenta que você utilizou, como eu falei, né? Se é chave de fenda, chave Phillips, né? Certo? E no caso, pode ser outra ferramenta, pode ser um alicate, né? Certo? Aí, indo encontro presencial, etapa 2 da corretiva, já falei, né? Certo? Agora nós vamos aqui. Ah, é aqui mesmo que eu quero aqui. Aqui, aqui, ó. Então ele fala sobre aqui, né? A linha aí de iogurte, né? De cozimento do iogurte. Aí ele fala aí a OS, que é executar a manutenção preventiva. Fala aqui, ó. Neste plano de manutenção preventiva é o que você tem que fazer lá no simulador, ó. O que você vai fazer? Limpeza, lubrificação e reaperto. Limpeza, lubrificação e reaperto. Aí ele vai falando tal sobre a atividade, certo? Fala para você clicar, né, para entrar no simulador, certo? Aí vai aparecer o simulador, você vai clicar em OK lá. E aí, quem tá com o caderno aí, pega aí e já dá uma anotada, certo? Aqui, no nosso caso aqui, ó, nós temos que fazer 3 tipos de manutenção. Anota aí, ó. Manutenção preventiva, certo? Nessa atividade, com sistema pneumático, mecânico e elétrico. Anota aí, ó. Certo? Sistema pneumático, mecânico e elétrico. E aí vai aparecer isso aqui para vocês lá, ó. Plano de manutenção preventiva da planta. Ó, desse jeito aqui, ó. E aí você vai ticando, tá vendo? Colocando X e descrevendo aqui, ó, as observações. Aí ele fala aqui, né? Certo? Você tem que colocar o X, depois você tem que tirar o print. Não esquece de tirar o print, ok? Então aqui, ó, ele vai falar, ó, é apresentada a descrição das principais constantes e variáveis. Aqui nós temos aí, ó, que nem eu falei para vocês, pneumático, mecânico e elétrico. A variável aqui P, que nós chamamos aqui de, ela é diária, semanal, mensal. Os componentes aqui, ó, que você vai utilizar. Nós temos aqui, que nem eu falei para vocês, que é a parte, foi feito o reaperto? Foi. Aí você usou o quê? Chave de fenda, Phillips, chave de boca? Ah, foi feita a limpeza? Foi. O que que você usou? Pano e recipiente. Foi feito a lubrificação? Sim. Eu utilizei a graxeira, né? Aí, ó, ações. Componentes a ser lubrificado. Motor elétrico, redutor e unidade de conservação de ar. Componentes a ser trocado. Ele fala todinho aqui, ó, tá vendo? A resolução da atividade tá aqui, ó. É o lubrifio, né? Que serve para lubrificar a parte aí do sistema, né? Pneumático. Você tem um painel, certo? Fio de painel, certo? Silenciador pneumático, né? Condutor de baixa tensão, né? Certo? Sinalizadores, placas, lâmpadas. Aí ele fala também que você tem que fazer reaperto nos bornes, né? Certo, né? Então, bornes da fonte do CLP, resistência do motor. Então é amplo, viu? A tarefa lá. Por isso que é bom a gente deixar um passo a passo aí para vocês, né? Certo? Então, os critérios são os seguintes.
Verificação, o aluno verificou o preenchimento da documentação referente à manutenção, conforme a OS, que é a ordem de serviço. Seleção das ferramentas, chave de fenda, Phillips, né? Certo? Alicate, que ele usou, ele colocou para realizar a manutenção. Execução de ajustes e correções em equipamentos e dispositivos durante a manutenção. Ele fez? É esse aí que vai ser avaliado. Não esquece que a gente quer o quê? O print. O print para você colocar lá na sua situação de aprendizagem. Então, vou fechar aqui. Já. Aí, beleza. Voltando aqui agora, ó. Conteúdo do curso, ó. Vou aqui, ó. Conteúdo do curso aqui, ó. Simulador, etapa 1, certo? Você vai vir aqui, vai clicar. Aí entrar no modo normal, né? Aí aqui tá em vermelho, porque eu dei exemplo na aula passada, né? Certo? Vou passar novamente para vocês até a gente conseguir resolver essa atividade. Você clica aqui, ele vai tá abrindo aí, certo? Então, ele fala sobre a ordem de serviço que tem que ser executada, tal, pelo engenheiro, tal, beleza. Então, aí você vem aqui, ó, ele vai falar de toda a historinha, tá? Que não dá tempo da gente ficar lendo. Então, aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, fechou. E aí eu gostaria que vocês anotassem essas letras aí, ó, certo? Para você estar utilizando o simulador. Então, algumas pessoas aí que já são acostumadas com jogos, né? Certo? Não vai ter dificuldade, não, mas tem outros que têm dificuldade. Então, por isso que a aula é para todos, né? Então, aqui, pessoal, ó, imagina que você está parado aqui, ó. E aí você quer, anota aí, letra A. Letra A de Alan, professor Alan. Então, aqui, ó, A vai para a esquerda, ó. Tá vendo? A para a esquerda. O D, anota aí, D, direita. Então, repetindo, à esquerda, D direita. Eu vou efetuar uma manutenção aqui, tá bom? À esquerda, D direita. E aí, você vai colocar para ir para frente, que você quer dar manutenção naquele painel elétrico lá. Lembra que eu falei para vocês durante a aula? Então, você anota aí, ó, letra W. Letra W vai para frente, ó. Vou chegar um pouco para a esquerda. Chegar mais para frente. E aí, pessoal, certo? Você tem a letra S. Letra S vai para trás, ó. Letra W para frente, letra S para trás, certo? Aí você fala, professor, que manutenção que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar uma ampliada, ó. Dando a ampliada, você vai ver aí, ó, que tá sujo aqui, ó. Tá vendo que tá sujo, certo? Aqui eu tô vendo aqui também que tá quebrado, ó. Aqui tá meio que quebrado, certo? E ele vai perguntando para você. Isso é a parte de fora do painel, certo? Parte de fora do painel. Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, clico no pano. Aí tá vendo que ele tem uma bolinha em volta? Então você vai chegar aqui, ó. Ele não apareceu nada. Então aqui ele... Deixa eu chegar mais próximo aqui para a gente ver. Devolver o pano. Chega mais perto.
Aí tá parecendo que aquela plaquinha ali tá suja também, tá não? Vamos ver. Não, tá não. Então aqui do lado de fora, tá tudo ok aqui nesse painel. Aí o que você faz? Você devolve o pano. Aí você fala, pessoal, agora eu tenho que abrir o painel. Vou chegar para trás para não bater aqui no meu rosto, certo? O painel tá desligado. Vai vir e clica aqui, ó. Opa, pera aí, o painel tá ligado ou desligado, hein? Vou chegar lá perto lá, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. O- Ó, para cima ele tá desligado. Do lado ele tá ligado. Então agora eu desliguei, ó. Certo? Ok? E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar aí. Aí toda vez que ele tiver uma lupinha, ele vai dar uma ampliada, ó. Tá vendo aqui, ó? Para sair da ampliação, você anota aí. Pressiona o ESC. Agora eu quero abrir o painel. Vou clicar aqui na fechadura. Para abrir o painel elétrico, vou clicar na fechadura. Abrir o painel. Quero fechar o painel. Clica novamente, ó. Ele vai fechar o painel, tá vendo? Abrir o painel, ok? Certo? Vou aqui no pano. Vamos ver. Não, não apareceu nada. Apareceu nada, não. Então, tá vendo? Que aí ele vai ficar verdinho. Então, aqui, fechei o painel. Vou afastar. Opa, aqui ele tá ficando verdinho, tá vendo? Certo? Então, aqui tá sujo, ó. Vou dar um S, devolver o pano. Vamos chegar para esse lado aqui para ver, ó. Certo? Para mim, vou para a direita, vou para a esquerda, né? Pegar e dar uma liada. Aqui tá falando que tá sujo, ó. Equipamento aqui, tá vendo? Tá meio que sujo. Tá vendo que é meio pretinho lá? Então dá um ESC aí, ó. Aí você vem aqui no pano, ó. Olha lá, tá vendo que ele ficou verdinho? Olha lá. Segura, vai clicar e segurar, ó. Ok, certo? Lá em cima também, ó. Certo? Então tá lá, ó. No motor, ó. Viu? Então você tá fazendo a limpeza dos materiais. Vê aqui se tem mais algum, ó. Deixa eu chegar aqui pro lado aqui. Não, não tem mais, ó. Não, aí ele já tá verdinho. Então voltando aqui. Vou pegar aqui e devolver meu pano. E aí você vem aqui, ó. Ele vai perguntar para você, ó. Deixa eu ampliar. Aí, ó. Verificação visual das placas de identificação de emergência. Aí o que que você vai fazer? Ó, dá um exemplo, ó. Vou clicar aqui para voltar, ó. Você vai pegar, ó, vai lá para frente, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo que tá cortadinho, ó? Você tá verificando então que essa placa tá danificada, tá quebrada. Aqui, ó, a emergência da botoeira tá quebrada, ó. Então o que que você faz? Você vem aqui, ó. Vou ampliar lá para vocês verem, ó. Olha lá. Verificação visual das placas de identificação de emergência. Aí você clica aqui, ó. Aí vai selecionar aqui se ela tá quebrada ou não. Vou fazer para vocês, ó. Então clico, vou clicar aqui, ó. Ela tá quebrada ou em perfeitas condições? Tá quebrada.
Verificação visual das placas de identificação de alerta de perigo. Aí você vem aqui, ó lá, o alerta de perigo já tá aqui. Aí você sim. Tá o quê? Quebrada. Verificação visual da lâmpada vermelha do painel do misturador. Vamos bem aqui, ó. Lâmpada. Tem que chegar mais perto, né, pra ver. E seria essa lâmpada e essa lâmpada aqui, né? E o misturador é aquele que tá lá, né? Então, aí, afastando. Esse é o nosso misturador aqui, ó. É? Então, vem aqui. Liguei. Ó. Viu lá? Liguei lá, ó. Misturador, ó. Desliguei. Acionei. Desliguei. Então, ligar e desligar tá funcionando, ó. Acionei a botoeira, tá funcionando. Só que aqui, ó. Vermelho não tá funcionando, tá vendo? Então, por exemplo, aí o que que você faz? Você pega, vai lá, ó. Olha lá. Verificação visual da lâmpada vermelha do painel misturador? Sim. Ela está queimada, está em perfeitas condições? Ah, está queimada. Então, por exemplo, dando um exemplo, né? Verificação visual da lâmpada vermelha do painel de resistência. Bem, acendeu, acendeu, não, tal. Então, aí, ó. Verificação da chave geral, tá funcionando? Sim. Então, tá aqui, ó. Seleciona uma observação. Emperrado, emperrado não tá, né? Então, por exemplo, aí tem pneumático, certo? Por exemplo, limpeza do bloco de distribuição foi feito, certo? Verificação do funcionamento irregular das válvulas, né? Certo? Então, aí você vai ter que ver tudinho, pessoal. Entenderam aí como é que é? Eu vou estar finalizando aí a nossa aula, porque nosso tempo já está meio que apertado, ok? Certo? Mas aqui, ó, você vai pegar aqui, ó, olha lá, ó, finalizar, tá vendo? Bem do ladinho. Se eu finalizar, o que eu vou fazer, ó? É o seguinte, ó, vou enviar, ó. Ele vai falar para você, olha, peraí, você não olhou tudo não. Então tá aí, ó. Verificação visual da placa de emergência, marcou e selecionou corretamente. Verificação de aviso, perigo, marcou e selecionou corretamente. Verificação visual do funcionamento da lâmpada vermelha, marcou e selecionou corretamente. Ó. Verificação visual do funcionamento da lâmpada vermelha resistente, marcou, porém não funcionou a observação corretamente. Então, tá vendo? Ele passa todo o passo a passo aqui para vocês. Eu vou colocar sair. O meu ficou vermelho e ficou zero. Não adianta mandar esse print para mim, né? E aí significa que você não fez a tarefa, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da nossa web aula de hoje, né? Conseguiu fazer a anotação aí, Joedson? Consegui sim, professor. Aí, Esse beleza. Já simulador ajuda um nós pouquinho, né? ajuda sim, esse simulador nós está trabalhando com ele desde o começo do curso. Nós estamos montando ele. Nós já está Ah, meio tá. ligeiro nele. Ah, então beleza, tá ótimo, certo? E aí, eu espero que vocês tenham uma ótima semana, tá? Fica com Deus, tá? E nós nos encontramos novamente na próxima web aula, ok? Obrigado, viu, pela presença. Obrigado, senhor. Tenha uma ótima noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Ó, tchau, tchau, viu? Vou estar finalizando aqui a nossa web aula, então.
Parar a gravação.